Desde muito pequeno a gente gosta muito de música, né? Então o meu pai ele tinha o costume, por exemplo, de alguma música que a gente ouvia muito, ele imprimia a letra e todo mundo sentado ali na sala começava a interpretar. Tipo, ó, então ele fala isso na música, quando ele falou, eu não tava entendendo. Então, pegava umas bandas tipo o Rapa, que tinha umas letras super difíceis, e a gente analisava. Los Hermanos, a gente era fã desde pequenininho. Então, a gente sempre teve contato com umas músicas bem elaboradas, né? Tipo, músicas bem densas, que tem alguma mensagem e tal. Então, a gente sempre se identificou com isso. Eu falo a gente porque é uma família de músicos. Né? Sim. Do meu irmão mais velho, o do meio, eu e a minha irmã mais nova. Todo mundo toca alguma coisa. E o meu irmão do meio, ele sempre foi baixista. Mesmo com 14, 15 anos, ele tocava com várias bandas, porque é difícil você achar baixista, né, nas cidades. Guitarrista, baterista tem de monte. Mas baixista, e ser um baixista bom era difícil de achar. Então ele ficava pulando entre várias bandas, e eu pequenininho, com 10, 11, 12 anos, acompanhava ele. Sim. Todo empolgadão. Empolgadaço. Da hora. Então eu via a banda dele compondo músicas. Ele tinha as músicas próprias. E aí eu comecei a fazer, inicialmente, né, inspirado em fazer canções de amor e tal. E aí eu comecei a querer gravar minhas paradas. A partir desse momento, comecei a aprender sobre instrumentos, aprendi sobre programas de edição, sobre todas essas questões. E aí, comecei a gravar alguma coisa com meu irmão. Aí, tinha um colega que também tocava e cantava. E aí, eu falei, vamos gravar? E ele vinha com as músicas só voz e violão. Aí, a gente transformava em outros arranjos, colocava vários instrumentos. Aí, tinha um vizinho que tocava. E aí, assim, sabe, no bairro, quem era conhecidinho e precisava gravar alguma música, por mais amador que fosse, a gente ia. E eu não cobrava nada porque era uma experimentação pra mim, era um laboratório, sabe? Eu achei isso muito legal. Com 14 anos, eu produzi um disco inteiro de um amigo meu que era só voz e violão. A gente fez bateria, a gente fez baixo, tudo. E eu não tinha limite, sabe? O céu era o limite, eu só queria ficar fazendo mais. Sem querer te cortar a sua linha de raciocínio, mas assim, que nem eu que sou super leigo nessa parada de produção, tá ligado? De produção musical. Certo. Quando você fala assim, pô, o cara veio voz e violão, e eu fiz bateria, baixo, guitarra, essas paradas. Tipo, você tocou e gravou, tipo, você pegou da internet, picotou, trouxe, como que funciona, tá ligado? Os dois jeitos, no caso, né? Pode Como crer. lá em casa sempre teve vários instrumentos, então pega um contrabaixo, liga no computador, tocou, gravou, tá lá a trilha, e aí você junta com a trilha do violão e junta com a trilha da voz. Então você tem voz, violão e contrabaixo. E aí, como a gente... Por exemplo, bateria é um instrumento que tem muitos elementos. Sim. Então você teria que ter um microfone para cada peça. Aí a gente já não tinha condição, então a gente usava uma bateria eletrônica. E aí você ia lá, peça por peça, clicando. Bumbo, caixa, chimbal, prato. E aí eu comecei a aprender a programar a partir disso. Caraca, que da hora. Até destravou uma memória. Eu adorava fazer recriação de música. Isso aí eu tirei da minha cabeça. Então eu pegava uma música que eu achava que tinha uns instrumentos muito legais e eu tentava reproduzir aquela música inteira do zero comigo tocando. Então eu pegava uma música do Paralamas do Sucesso. Aí eu tentava fazer a bateria, ele faz tum. Aí eu produzia tum. Tinha um hiperfoco nisso. Eu passava a madrugada, tipo, escutando, não, então é essa nota. Aí eu pegava aquela nota e ia. E porque não tinha na internet, né? Sim. Hoje em dia você consegue isolar a faixa com inteligência artificial. Você tira a sua voz, deixa só a bateria de uma música. Naquela época não tinha. Então eu ia peça por peça, e isso me fez aprender muito mais sobre a plataforma, sobre os programas de música. Então aí é isso. Aí chegou num momento em que eu conseguia programar baterias e elas soavam como se fosse gravada mesmo na mão, só que eram totalmente virtuais. E aí faz a ponte com o hip hop. Porque até agora eu só gravava rock e MPB. Sim. Aí o PG me apresentou dois manos, o Diego Braga e o Abner, que eles faziam rap. E aí eu comecei a programar uns beats, eles gravavam a voz, eu produzia beats, aí eu comecei a ir pra esse lado também. Como eu era bom de ouvido, Sim. como eu já tinha o costume de reproduzir algumas músicas já existentes, pra mim era fácil. Eles só me mandavam uma referência, porque naquela época eu não consumia tanto hip hop,